Como você faz uma programação de uma agenda no trabalho? O que você recomenda? Eu, de vez em quando, falo muito disso. Qual que é a minha rotina produtiva? Transformar dias ocupados em dias produtivos. Eu falo que essa é uma guerra contínua do pai, do empresário, do executivo, transformar dias ocupados em dias produtivos. Porque dia produtivo, a gente só pensa em trabalho. Não, mas é dia produtivo com a família. Sim. É dia produtivo no lazer. É dia produtivo em tudo. E eu tenho uma metodologia minha de como eu tento organizar isso, que nem sempre dá certo, às vezes falha, porque acontece. Como é que você faz isso? Para fazer esse monte de coisa ao mesmo tempo. Até bem pouco tempo atrás, aqui agora, você tinha uma linha de joias. Sim. Ainda Esse tá brinco aí. lindo aí, ó. Ainda tá lá. Para Tá quem lá, chega ali tem em off ainda. e pede, eu dei um shutdown na empresa para direcionar todo o meu esforço para um único lugar, que isso é uma das coisas. Tem que fazer escolhas. Eu não Exatamente. consigo dar conta Manda de ver, tudo. vai. Conta isso aí. Então, a primeira Como coisa é é que... rotina de uma mulher empreendedora, Tá. mãe e esposa. Então, Como é que você se organiza, cara? eu vou abrir minha caixinha de processos. Exatamente, exatamente. Você é todo ouvidos. Eu tenho meus processos. Então, eu abro a caixinha da saúde, eu abro a caixinha da família, eu abro a caixinha do meu marido, eu abro a caixinha do meu negócio. E aí, ali dentro, eu penso de duas formas. Uma coisa é minha manutenção e outra coisa é minha expansão. Então, o que é minha manutenção e quais são as coisas da minha expansão? Por quê? Se tudo que eu quiser eu levar para meu nível máximo de estresse, porque você concorda que as coisas só crescem quando está em zona de estresse? O mundo. Vou crescer músculo, eu preciso de zona de estresse, eu preciso de hipertrofia, eu A preciso sua estressar o imunidade. músculo. Você tem que se expor aos vírus. Só que imagina se você quiser colocar todas as suas zonas de interesse na zona de estresse. Você surta. Então, a primeira coisa que eu entendo, o que é a minha zona de estresse nesse momento? Não vão ser todos os meus projetos, não vão ser todas as minhas coisas. Eu faço 6 esportes. Você acha que eu consigo colocar todos os meus esportes na zona de estresse? Não. Eu vou ter um, porque ali é onde eu tenho o maior auge do que eu quero crescer. O resto é uma zona de crescimento, então talvez eu consiga ir num ritmo mais platô, uma coisa mais velocidade Primeiro de passo, avião. enumerar o que é zona de estresse e zona de crescimento. Zona de estresse, vocês entenderam, né? A exposição para poder crescer mais. Exato. A de crescimento, que é um pouquinho menos, mas não pode ser muito menos. Ali, ó, tá no vai processo, contando, tá na vai. automação, o negócio tá rodando. E aí eu tenho aquela coisa que é manutenção total. Que assim, não vai gastar 10% da minha agenda. Eu vou ali só fazer uma manutençãozinha. Eu só vou ali ver se tá rodando, vou fazer um gerenciamento, vou ver se as coisas estão acontecendo. Aí, perfeito. Eu abro minha caixinha de esporte, de família. O que é estresse? O que é crescimento? O que é manutenção de cada coisa? E aí eu penso, qual que é a atividade mais importante que só eu posso fazer? Que eu não posso passar para ninguém. Que se eu terceirizar não vai dar certo. Só a Fabi pode gerar resultado nisso. E aí isso é minha atividade de ouro. Isso é intocável. Isso é prioridade na agenda na hora que você Prioridade na monta. agenda. Você monta agenda semanal, mensal, diária, o que você faz? É semanal. 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 Então essa é a prioridade. Então, primeira coisa, atividade física. Atividade física. Na verdade, antes. Primeira coisa, Deus. Eu entendi que sozinha eu não vou dar conta nunca. Então, antes eu sobrava Deus para quando dava. Quando dá, eu vou sentar, vou ler uma Bíblia. Quando dá, eu vou ver alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu acordo, já leio minha Bíblia, já me conecto, já peço força, vambora, abençoe, vambora. Segunda coisa, saúde. Então, minhas atividades... Ah, Fabi, Fabi, vamos marcar podcast 8 da manhã. Não vou. Cuidar de mim primeiro para eu aguentar o resto. Pra aguentar o resto. Como você tem energia para fazer tudo que você faz? Treina. Não tem como, cara. Você não oxigena o cérebro se você não treina. Você não fica forte. Não tem como você ter um CNPJ forte e você tá com o corpo fraco, cara. Isso, até a tua aparência vende. Uma mente forte não habita o corpo fraco. Não habita. E se habitar, é temporário. Pensa assim, ó. Se habitar, é muito temporário. Isso é polêmico, mas a gente tem que falar. Estética vende. Estética vende. Não adianta achar que você vai falar assim, não, gente, olha, eu tô super fora de forma, eu tô super fora de peso, vai dar tudo certo. Imagina quando você estiver em forma. Deixa eu contar para você. Eu tenho 56 anos de idade. 90% dos executivos, dos conselheiros, dos empresários da minha idade estão tudo destruídos. Fato da vida, só se olhar aí. Entendeu? E o momento quando eu chego numa reunião de conselho, ainda mais quando tá tudo do jeito, causa, sabia? As pessoas olham e falam assim, agora é o seguinte, tem gente que vai falar, ah, tá certo, deve tomar anabolizante. Tem gente que vai falar, caraca, para estar assim com essa idade, Tá se cuidando. alguma dedicação esse cara tem que ter. Ele já olha em você disciplina, ele já olha em você resiliência, ele olha em você Você vê excelência. isso. Tem gente aí que vê o quê? Né? Caminho fácil. Caminho fácil, tá tomando alguma coisa. São Mas é escolhas. isso, eu também sou escolhas. Então, você começa de manhã cedo preparando, cuidar da cabeça e do corpo. Exato. E quando eu falo cabeça, é espiritual Exato. também, né? E aí, então, das essa melhores parte da formas. manhã é Uma exatamente das para melhores isso. formas de fazer meditação é orar. Antes, eu até gravei um podcast com o Joel e eu falava assim, eu tinha orgulho de falar que a minha agenda era uma coisa louca, que era uma coisa atrás da outra. Eu melhorei. Porque eu vi que eu tava querendo performar pra quem? Exatamente. Então,
eu não estava sendo produtiva, eu estava sendo movida pelo ego. Então, eu preciso mostrar o quanto a minha agenda é uma loucura. Pra quê? Então, a minha frase do ano é fazer menos e ter mais resultado. Eu quero ser eficiente. Eu não quero ser workaholic, eu não quero ser a louca. Então, acho que quanto mais a gente tem que trabalhar para ter mais resultado, isso só mostra a nossa incapacidade, a nossa ineficiência. Eu quero que você olhe pra minha cara e você não fale assim, nossa, como ela é foda, como ela dá conta de tudo. Eu quero que você olhe pra mim e você fale assim, essa menina é abençoada e ela é extremamente inteligente pela forma como ela dá conta das coisas. E a parte da tarde é onde eu faço minhas gravações, onde eu faço minhas reuniões, porque as crianças ainda estão na escola, então eles saem por volta de 3, 4 horas, eles também fazem atividade Ainda física. tem que casar a agenda com isso, né? Com a agenda dos filhos. Das crianças. Então, eu tento parar ali sempre por volta das 6 horas da tarde. Às vezes não dá, às vezes, na maioria das vezes dá, mas a gente tenta se programar para isso. Chegar em casa, ficar com eles, tempo de qualidade full. Então, brincar, ler. Estou no processo de alfabetização, então tem que fazer aquele reforço, tem que fazer lição de casa, jantar junto. A gente bota na cama, a gente ora. E aí eu tenho 1h30 ali, 2 horinhas de qualidade com o Caio. Então, a gente fala sobre o dia. Apesar que a gente trabalha junto, mas é aquela coisa, não consigo ligar, não consigo falar, então a gente tem aquele tempinho ali, então a gente assiste uma série, a gente vê alguma coisa, dá uma desligada, dormir e acordar no dia seguinte de novo. Mesma coisa. E uma das melhores coisas que eu fiz pra minha vida foi parar de marcar coisa no final de semana. Você sabe que, na minha opinião, rotina, ela ajuda por uma agenda produtiva? Se você tem uma rotina programada, ela te ajuda a ser produtivo. Sim. Uma vida sem rotina nenhuma pode ser prazerosa, mas no final das contas você tem que fazer um balanço. A falta da rotina, ela realmente gera produtividade? Porque às vezes ela não te gera produtividade, Fabiana. E o Lázaro trabalha muito? Eu trabalho necessário. Antigamente eu trabalhava muito. Hoje eu trabalho necessário. Às vezes 12 horas, às vezes 6. Às vezes é isso. Consegui fazer escolhas hoje. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Mas eu acho que faz parte.